de hoje, aula 19, vamos falar sobre o sistema solar, vamos falar especificamente sobre o nosso sistema, né? O Sol e o sistema solar ali, tanto o Sol, a Terra e os outros planetas, tá certo? Isso, acompanhando todo o desenvolver desde a aula 16, 17 e também os sábados letivos, né? Que deixei ali para vocês alguns videozinhos. São as aulas desse novo tema que estamos abordando sobre astronomia. Beleza? Já está também, como vocês sabem, a atividade ali da aula 16, 17, um questionáriozinho. Vamos então desenvolver a aula 19, o sistema solar. Pois bem, antes de tudo, temos que lembrar que nós estamos na galáxia, nossa galáxia é chamada Via Láctea. Esse bichinho aqui tem um formato espiral, certo? E, segundo os gregos, por que esse nome, né? Via Láctea significa caminho de leite, né? Pensa bem que naquela época, quando descobriram, né, essas observações a olho nu, né, que era o único instrumento que tínhamos naquela época, não tínhamos poluições luminosas nem nada, então realmente aquele concentrado de estrelas ali parecia um caminho de leite mesmo, certo? E nela aqui estão quem situados o sistema solar. Olha só, o Sol está bem aqui e vou deixar isso em destaque. Tudo isso é a Via Láctea. E aqui, opa, aqui está o Sol. Estamos bem naquele pontinho de areia que estamos ali na Via Láctea, tá certo? Então, quando vocês já ouviram, né, o Sol é a maior estrela da nosso sistema, certo? E nosso sistema está no meio ali da Via Láctea. E tem vários outros sistemas, várias outras galáxias junto ali no meio, tá certo? Pois bem, vamos falar mais a respeito. O sistema solar e a Terra. E aqui até já deixo um bizu de algumas classificações e depois tem até uns planetas que foram até rebaixados, né? Que é o caso de Plutão. Vamos falar então do sistema solar e a Terra. O sistema solar, ele é constituído por 8 planetas, e esses 8 planetas, quais são? Em ordem são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Esses são os nossos 8 planetas constituintes da nosso sistema solar. E além do mais disso, vamos saber o sistema solar e a Terra. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, tá? O Sol é a estrela mais próxima da Terra. A Terra é o terceiro planeta em distância do Sol. Por causa de sua localização em relação ao Sol, é considerado um planeta interno. Ela se mantém em sua órbita graças à força da gravidade. E o que é órbita? Órbita é o caminho que a Terra faz ao redor do Sol. Opa, pode dizer, Isadora. O que seria esse planeta interno? Considerado, por causa que, como a gente está ali na Via Láctea, certo? Você viu ali que tem várias estrelas ao redor. E aí, no meio do Sol, tem nossos 8 planetas em volta do Sol. Então, naquela concepção de toda a localização da onde está o Sol, a gente considera ali como se fosse um planeta interno. Certo. Entendeu? Uhum. Se fosse as entranhas ali, você está no coração, aí você vê bem dentro do coração aquela artéria, entendeu? Bem lá dentro mesmo, tá? Destaque aqui que é órbita. Vocês vão ouvir, quando fala muito de astronomia, vocês ouvem muito de órbita. Órbita é o caminho que a Terra faz ao redor do Sol, tá bom? Não somente a Terra, mas cada planeta faz um caminho chamado órbita. E geralmente essa órbita é elíptica. Lá na matemática, eu acho que lá para o segundo ou terceiro ano, vocês vão chegar a alguma coisa sobre elipses, e aí vocês vão lembrar um pouco, lembrei, tá certo? Aí vocês vão lembrar um pouco a respeito disso. Pois bem, continuando então aqui nosso tema, vamos falar então mais a respeito. Mas o que é a força da gravidade? Ali dizia, né, no slide anterior, que estava tudo pela força da gravidade sustentado. O que é isso? Força da gravidade é uma força de atração que existe entre os corpos, tá?
E no caso da superfície terrestre, é a gravidade que nos empurra para baixo. Lembra da força-peso? A força-peso é uma consequência da força da gravidade, tá? E que mais? Nós temos também, se a força da gravidade não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos e seres vivos estariam soltos no espaço. Quem já viu aquele filme, vamos ver, tem aquele filme da Sandra Bullock, né, que ela ficou orbitando ali, e de repente pega um jato de gás, um extintor, faz um extintor e faz toda a sua trajetória. Ele tem vários erros físicos, mas tirando esses erros físicos, o fato de ficar orbitando, todo mundo já viu aqueles estações espaciais, as viagens, nossa, ela está levitando ali, está voando ali, é porque não tem a força da gravidade, correto? E essa força da gravidade que é a atração entre os corpos que mantém ali nós aqui na superfície da Terra, e é por isso que nós conhecemos o peso. Lembra quando a gente estudou sobre Newton? Temos pesos diferentes, né, em cada planeta, porque cada planeta tem a sua gravidade, correto? Continuando, então, nosso tema, vamos, então, aqui falar mais ainda a respeito, se você quer saber mais, deixei até o link ali bonitinho para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Vamos, então, falar mais aqui da localização da Terra no sistema solar. Vamos lá falar um pouco mais a respeito. Pois bem, aqui está o Sol, e aonde está a Terra? Atenção, aqui está a Terra, o terceiro planeta ali de ordem de posições. Então, let's go. O mais fácil de ver, né, gente, é Saturno, né? Saturno tem os anéis, quem não gosta de ver o Saturno na observação, né? Mas vamos lá, então. Pois bem, tem umas diferenças, tá, de classificações. Planetas telúricos e longínquos. Ih, já vai começar as palavras difíceis. Sim, vão mesmo. Às vezes aqui você pode também conhecer como planetas telúricos ou terrestres. Logicamente, né, que no meio da dificuldade vão te colocar a palavra mais difícil, claro, né, para dar emoção. Que seriam planetas telúricos, planetas mais próximos do Sol, tá? São os mais pequenos e também têm origem rochosa. Lembra lá em geografia, quando você estuda as formações terrestres e tal, os planetas terrestres, né, têm formações rochosas. E quais são eles? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? Já planetas longínquos, ou chamados também gigantes, são planetas mais afastados do Sol. São os de maiores dimensão. Eles são realmente bem grandes, tá? E quais são eles? São os 4 restantes: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá certo? Esses são os planetas longínquos ou gigantes, tá? Pois bem, vamos então ao sistema solar e a Terra. Aqui estamos a Terra, certo? Aqui está Marte, aqui está Vênus e aqui está Mercúrio. Vamos falar mais a respeito. De acordo com a sua constituição, a Terra é classificada como planeta rochoso ou telúrico. Isso significa que ela possui uma superfície rígida, formada de rocha e solo. Os outros planetas que estão mais longínquos, quando a gente conversar um pouquinho mais sobre eles ainda nessa aula, eles são mais formados de gases e gelos, tá certo? Continuando então. Os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E aqui estão as nossas crianças aqui expostas dos planetas rochosos. E, pois bem, vamos começar então a estudar cada coisa aqui do nosso planeta, mas antes a gente tem que falar do movimento da Terra. Acho que vocês já sabem, né, que o movimento da Terra, ela efetua 2 tipos de movimento, né? Um deles é o chamado movimento de rotação, tá? E o que seria? Rotação é o nome que se dá a um determinado volume de massa que gira ao redor do seu próprio eixo, tá? Ela gira em próprio do seu próprio eixo. Nem você sentado nessa cadeira de rodinha, se ela se mexe, você roda, você está fazendo um movimento de rotação do seu próprio eixo, certo? O que mais? No caso da Terra, este movimento demora aproximadamente 24 horas, e esse período nós chamamos de dia, certo?
E vale lembrar que a duração de um dia depende do tempo de um planeta que demora a dar a volta completa em seu próprio eixo, tá? Por exemplo, em Vênus, o dia dura 243 dias terrestres, ou seja, a velocidade de Vênus na sua rotação é bem devagar. Então, um dia em Vênus é bem comprido mesmo o negócio, né? O que mais? Ou seja, aproximadamente 5.832 horas. Já pensou você ter um dia de 5.832 horas? Enquanto Mercúrio, um dia dura 58,6 dias. Aqui já está mais equilibrado, né? Ou seja, aproximadamente 1.406,4 horas. Isso é só a nível de curiosidade, para vocês saberem. Ah, tem que decorar esse número? Não. Mas curiosidade, para você ficar pensando, caramba, hein? Eu achando que às vezes o dia passa devagar. Agora você tem uma noção ali de que é realmente devagar, né? Pois bem, falando ainda também de outros movimentos que a Terra faz, além de rotação, a Terra também faz um movimento chamado de translação. O que é isso? Vamos lá. Translação é um nome que se dá ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Ou seja, se você gira em torno da mesa, então é você que está fazendo o movimento de translação. Você está girando em torno da mesa, certo? Mas além disso, como mostra o GIF, além da Terra fazer esse movimento em torno do Sol, ela gira também em si mesma, que é a rotação. Então, quais são os movimentos que a Terra efetua? Movimento de rotação e translação, certo? Mas ainda sobre translação, este movimento é elíptico, tá? Lembra o que era a órbita, que é o caminho que a Terra, os planetas fazem? Esse movimento é elíptico, com velocidade que seja aqui na Terra, aproximadamente de 30 km por segundo, certo? Para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva 365 dias e 6 horas, sendo esse período de um ano. Porém, para facilitar, né, as contagens dos dias, estabelecemos o ano que possui 365 dias. E esses 6 horas que excedem são adicionados ao nosso calendário como sendo um dia mais, o tal do 29 de fevereiro, a cada 4 anos, o chamado ano bissexto, tá certo? Por isso que existe o ano bissexto, né? Junta esse restinho de 6 horas ali, 4 anos, 4 vezes 6, 24. Ó, isso é um dia, um dia a mais, 29 de fevereiro. Beleza? Continuando, então, o que isso nos traz de consequência, né? A Terra, vamos lá, reforçando, realiza a rotação ao mesmo tempo que ela se desloca ao redor do Sol, ou seja, esses movimentos são simultâneos. E aí você tem uns dias aqui bem específicos, que seria isso que está mostrado no GIF. Pois bem, isso são chamados, que eu vou mostrar para vocês, solstício e equinócio. O que seria isso? Olha só, solstício e equinócio. Isso é bem no hemisfério sul, tá? Porque no hemisfério norte já é o contrário, tá? Enquanto aqui seria verão, seria inverno, né? Aquela analogia que a gente sabe, tá? Pois bem, pelo fato da Terra ter seu eixo de rotação inclinado em 23 graus, não sei se você sabe, mas a Terra ela não gira assim que nem uma bola de basquete equilibrada no dedo ali certinho, não. Ela tem uma leve inclinaçãozinha de 23 graus. E por causa dessa leve inclinaçãozinha do seu eixo, certo? Durante o ano, a incidência da luz solar sobre ela varia, tá? Fazendo com que dia e noite tenham duração em tempos diferentes em quase todos os dias do ano, certo? E, pois bem, chamamos de equinócio o momento em que o período do dia e da noite possuem a mesma duração, ou seja, 12 horas de sol, 12 horas de noite, certo? E denominamos solstício o momento em que o período do dia e da noite possuem a maior diferença entre si. Ou seja, ou é a noite mais longa, ou é o dia, né? A parte falando dia sol, mais comprido, o dia mais iluminado de raios solares, tá certo?
Isso que é equinócio e isso que é solstício, tá? E coincidentemente, né, cai bem em alguns dias aqui, 23 de setembro, é quando nós aqui no Hemisfério Sul começamos a primavera, né, 22 o verão, 21 outono, acho que essa daqui é bem perto do dia que inicia o outono, não tenho certeza, ou se é bem no dia 23, eu tenho quase certeza que é de fato na primavera, no dia que começa. E 22 de junho, o inverno. Então, agora que você escuta, às vezes, hoje é o equinócio de outono. Aí você fica, ok. Mas agora você já sabe, né? Agora, já sei, vamos conversar a respeito, eu já sei o que é. Agora você já sabe o que é. Beleza? Vamos, então, dúvidas até aqui, galera? Não, prof. Ótimo, ótimo. Vou soltando aqui a lista também para vocês no chat. Continuando o nosso tema, então. Conhecemos ali o que é equinócio, o que é solstício, né? Os movimentos ali que a Terra faz, translação, rotação. Vamos falar agora de cada coisinha que participa do nosso sistema solar. E se vamos falar do sistema solar, temos que falar dele, o nosso amigo Solemio, né? O nosso Sol, tá? Essa é uma foto diretamente de um amigo meu, tá bom? Que aí aqui está bonitão, o Sol, todo exibindo suas cores e tal, né? Vamos falar sobre o Sol. Bom, o Sol, o que é o Sol? Pois bem, o Sol é uma estrela, corpo celeste de luz própria, né? Ou seja, é um corpo luminoso, né? Ele tem sua luz própria, chamado de fonte de luz primária, certo? No centro do sistema solar, é essencial para manter o calor e a luz na Terra. Libera calor e energia por fusão nuclear de hidrogênio e hélio. Que mais também? O nosso Sol é considerado uma estrela adolescente, um teenager, um amigo seus, né? De tamanho médio, tá? Um adolescente ali, né? Tem suas manhas ali, né? A distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros, certo? Embora seja a estrela mais próxima da Terra, certo? Pois bem, vamos então ter algumas propriedades do Sol. Possui cerca de 109 vezes o tamanho da Terra. A temperatura nas suas proximidades, ali pertinho, ali só pertinho, né, que é chamada coroa solar, pode chegar cerca de 5 vezes 10 a sexta. Esse K é Kelvin, tá? Vocês vão conhecer os tipos de temperaturas lá no segundo ano em termodinâmica. Certo? Utilizamos Kelvin. Por que não utiliza graus Celsius? Porque Kelvin é uma notação utilizada mais cientificamente, então é utilizado mais, tá bom? A gravidade em suas proximidades é cerca de 28 vezes maior que a Terra. Então, se a Terra é 9,8, perto do Sol, essa gravidade é 9,8 vezes 28. Se você arredonda ali para 10 metros por segundo ao quadrado, né, a gravidade da Terra, ali perto do Sol é 280 metros por segundo ao quadrado. Bastante, né? O que mais? A luz do Sol, olha só que interessante, galera, demora cerca de 8 minutos para chegar na Terra. Caramba, né? Interessante. Pois bem, visto sobre o Sol, vamos começar a falar nosso primeiro, depois do Sol, quem vem? Mercúrio, né? Mercúrio aqui bonitinho, aqui eu deixo até algumas descrições bem específicas a respeito. Vamos falar de Mercúrio. Ou então, quem conhece aqui é Sailor Moon, Sailor Mercury, né? Vamos lá falar então. É o planeta mais próximo do Sol e o mais pequeno, tá? Que mais? Apresenta temperaturas muito quentes, 427 graus Celsius, e também muito frias, menos 173 graus Celsius, certo? Não possui nenhuma lua, não tem nenhum satélite natural, essa daí queimou tudo o Sol, né? O que mais? Possui uma gravidade aproximadamente 2,78 metros por segundo ao quadrado. Essencialmente, ele tem em sua constituição níquel e ferro, tá? E que mais também não possui atmosfera. Ela não tem atmosfera nenhuma. Quizás isso porque ela está bem próxima ao Sol, tá, galera? Esse é o nosso Mercúrio. Agora, depois de Mercúrio, quem vem? Mercúrio, Vênus, né? Vênus, novamente, toda a descrição de Vênus.
como que seria, o que tem de Vênus de características? Pois bem, possui massa e tamanhos aproximados, próximos ali aos da Terra, tá? Possui uma gravidade de 8,87 metros por segundo. Dá para ver que é bem próximo mesmo, né? Já que a Terra é 9,8, Vênus 8, então por isso que eles têm tamanho e massas aproximadamente bem iguais, tá certo? Outra coisa, possui sim a atmosfera, só que ela é densa e forte, tem um efeito meio estufa, tá? Não possui satélites naturais e orbita o Sol no sentido oposto dos outros planetas. Olha só que curiosidade, enquanto todo mundo está... Eu não sei dizer de fato se é sentido horário ou anti-horário, mas imagina, enquanto todo mundo está num sentido, Vênus está no outro sentido, certo? Outra característica também de Vênus, possui uma temperatura média de aproximadamente 735 Kelvin. Meio quente lá, tá, gente? E outra coisa, possui uma atividade vulcânica intensa, sendo que o dióxido de carbono, nosso CO2, e outros gases constituem sua atmosfera. Quizás, e certamente por isso, o dióxido de carbono ele é toxicante, não tem vidas, registros de formações de vidas, o resquício de algumas coisas que tem por lá devido à sua atmosfera. Tá certo, galera? Depois de Vênus, nós vamos falar de quem? Claro, Mercúrio, Vênus, quem que chega? A Terra. Chega a Terra, né? Toda a descrição bonitinha aqui de algumas curiosidades. Vamos falar, então, sobre a Terra. A Terra é o chamado planeta azul. Você viu até que eu tinha colocado uns GIF ali, tanto de Mercúrio e Vênus. Eles são meio vermelhos, né? É a maioria da concepção que tem ali, certo? Não tem ideias de água ali, né? Já na Terra é meio diferente, né? Até mesmo foi lá nosso Armstrong lá, disse que é planeta azul, porque 70% do nosso planeta é constituído de água. O que mais? Internamente, assim, nas profundezas, parte rochosa, a Terra também constitui-se de ferro e níquel, tá? A atmosfera da Terra é rica em oxigênio, 20%, e nitrogênio, 70%, e outros gases, tá certo? O que mais? Cerca de, nossa, esse número é grande, 12.756 quilômetros de diâmetro, é a nossa cintura da Terra, certo? Até aqui é o diâmetro equatorial, correto? Outra coisa também, a gravidade da Terra é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado e a temperatura média 14 graus Celsius. Outra coisa também, ela possui sim um satélite natural, a Lua. A Lua é o satélite natural e o único satélite natural da Terra, tá certo? E vamos falar então da Lua. Se estamos falando ali da Terra, falou a Lua, vamos falar da Lua, né? Tão desejada a Lua, que nos acompanha ali, vamos falar da Lua. Pois bem, a Lua. A Lua, ela é um satélite natural da Terra e é o único satélite que a Terra possui. O que mais? A Lua não emite luz própria, é iluminada pelo Sol, aparecendo sempre brilhante no céu. A Lua é muito diferente da Terra e como não há atmosfera, né, não há ar na Lua, nem água, nem mudanças de estados do tempo, onde a vida não é possível, tá certo? O que mais? As diferentes formas da Lua que aparecem no céu são as suas fases, Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante, correto? Outras características da Lua também. Em 1969, um homem pousou pela primeira vez na Lua. A Lua leva cerca de 27 dias para girar sobre si mesma. A Lua também gira sobre si mesma. Todo mundo gira, todo mundo faz um efeito de rotação em si mesmo, tá? E translação, porque todos os planetas giram em torno do Sol. E ela demora cerca de 27 dias para dar uma volta completa na Terra, correto? Vamos ver um pouco mais sobre a Lua, vamos falar sobre as idas no
do nosso homem ao espaço, correto? Em 1969, tem alguns GIFs aqui, certo? Que a gente tem dele ali caminhando, foi um evento televisionado na TV na época, logicamente eu não estava viva, mas meu pai trabalhou junto com meu tio nessas missões, então foi bem mesmo espetacular todo mundo, né? E tem a célebre frase que vocês já devem ouvir falar de Neil Armstrong: um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Atualmente, missões para a Lua têm retornado a todo vapor. Tem muitos estudos, tanto como já fazendo hortas sem gravidade aqui para ver como ficaria as coisas, e tem até já pessoas com as ideias de ficar vendendo terrenos na Lua. Sempre tem desses doidos aí, para que se alguma coisa acontecer na Terra, ali tem um respaldo, certo? Curiosidades, mas vai ser um momento que a gente conversa sobre isso, não, tá bom? Bom, falando da Lua, falamos Mercúrio, Vênus, Terra, Lua. Vamos então continuar nossos planetas. Qual planeta que vem a seguir? Marte, o planeta vermelho, certo? Marte também é um planeta rochoso, certo? Eram 4, faltava de falar de Marte. Marte, esse pequenininho que está aqui em quarto, ele possui o diâmetro mais ou menos de 6.792,4 quilômetros. Sua gravidade é de 3,71, mais ou menos. E Marte demora 687 dias a orbitar em volta do Sol, tá? Quase o dobro da Terra, certo? A aparência vermelha é porque Marte tem muito óxido de ferro. Quem já viu a ferrugem ali, se você já encostou na ferrugem, sua mão fica meio avermelhada, né? Por causa da superfície. Por isso Marte é chamado planeta vermelho. Por isso, quando falam marcianos e mostram verdes ali, tem um contraste de cor ali, né? É para ser vermelho, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Muitas missões espaciais já foram para Marte, atualmente também já foram, uma bem recente. Eu vou falar uma aula bem especificamente de algumas missões mais famosas, tá? Tem projetos para que a gente habite Marte também, porque algumas coisas de vida foram encontradas ali, não de vida, é uma pessoa, oi. Não, algumas intenções que podem poder ter vida, tá? Existe água, por isso que, e gelo, por isso que está tendo muitas missões por lá. Se tem água e gelo, quer dizer que há uma possibilidade, beleza? Isso é Marte. E falando de temperaturas de Marte, é frio, é quente? Bom, Marte possui uma temperatura média de mais ou menos 60 graus Celsius, 63 graus Celsius, e possui 2 satélites naturais. São chamados Deimos e Phobos. Talvez você aí que curte algum anime já deve ter ouvido falar sobre esses nomes. Pois bem, depois de Marte, vamos falar dos nossos planetas enormes, certo? Nossa aula, só confirmando, é até 3h30, certo? Isso. Ótimo, porque eu fico meio perdida aqui. E ainda sobre Marte, também tem uma foto do amigo meu que ele tirou no telescópio. Fica meio desfocado, porque é meio difícil mesmo de observar Marte, porque ele é mais pequenininho, tá? Aliás, às vezes, quando nós observamos as estrelas, vemos também planetas, tá? Vou ver se um dia eu falo só sobre observação, tá bom? Para que vocês saibam distinguir. Nossa, qual é um planeta? Tá bom? Os planetas que a gente vê, dependendo da posição aqui da Terra, geralmente é Vênus, Marte, alguns raros meses, Júpiter, tá bom? São os que a gente mais vê. Então, continuando falando, então, depois de Marte, quem vem? Júpiter! O primeiro planeta gigante, gasoso, Júpiter. Júpiter é grande pra caramba, gente. Vamos lá. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. É o primeiro planeta gasoso, ou também vocês vão escutar outra palavra também, mas esse é bem raro, joviano, tá? E por não conter superfície sólida, por isso que é chamado de planeta gasoso, não contém superfície sólida. Assim como Saturno, Urano e Netuno, tem cerca de 1000 vezes o volume da Terra, cerca de 300 vezes a sua massa e cerca de 2,5 vezes a sua gravidade. Então, o bichinho é enorme mesmo, tá bom? O Júpiter é grandão, bonitão mesmo, tá certo?
Possui, olha só a curiosidade, esse daqui tem para dar e vender 67 satélites naturais. É bastante satélite em volta de Júpiter, bastante luas. Quem já viu alguns episódios de Star Wars, vocês têm lá o Luke está amanhecendo, está pondo sol, tem 2, 3 luas. Imagina, você está vendo o pôr do sol, você está vendo 67 luas expostas, né? Júpiter, nesse caso, tem bastante satélites naturais, bastante luas. Tem o Júpiter. Não tem o nome todas delas aqui, tá bom? Não sei mesmo. Continuando, então, depois de Júpiter, temos até uma curiosidade aqui. Eu trouxe uma lua para vocês. Aqui até meu amigo foi bem legal, ele mostrou até coisas bem específicas que ele gosta de estudar. Vamos aqui, então, Júpiter. Tá vendo esse pequenininho aqui? É uma lua de Júpiter. É uma lua chamada Ganimedes. Então, se você quer chamar seu gato de Ganimedes, você vai estar honrando o nome de uma lua de Júpiter. Essa bem minúscula aqui. Tá certo? Então, uma das luas, das 67, você já sabe o nome. Ganimedes. Caramba, professor, não tinha outro nome? Não sei qual foi a escolha que eles deram, mas foi o nome que deram ali para bichinho. Certo? Depois de Júpiter, vamos para Saturno, um dos planetas mais lindos por causa dos seus anéis, certo? Tanto é que esses anéis que dificultam a ida para Saturno, certo? Está no bambolê ali, vamos falar sobre Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar. Sua gravidade é quase igual à Terra, quase, 10,44 metros por segundo ao quadrado. O que mais? Possui uma densidade de 0,67 gramas por centímetro cúbico. Saturno poderia flutuar na água. Saturno é levíssimo. Você pega ali e está flutuando. Professora, tem aqui dos anéis, né? Vai ser que nem uma boia. Pode ser, né? Dá para ter essa ideia. O que mais sobre Júpiter? Júpiter também, ele possui vários anéis. E esses anéis são partículas de gelo. Aí tem uma certa dificuldade para missões espaciais até lá. Até mesmo satélites que a gente manda, né? Tem que ter cuidado para não chegar muito perto desses anéis, tá? Agora eu não lembro filmes, mas eu já vi muito filme que tem arrisco uma ideia de viajar para lá e, nossa, até quando chega lá, não lembro se era filme, se era desenho, agora não lembro. E aí a pessoa tinha dificuldades, porque esses anéis são muitas partículas de gelo e é perigoso. Bom, isso é o nosso amigo Saturno. Outro também, tem até fotos também, olha só, curiosidades também, 62 satélites naturais. Saturno também tem bastante luas, tá? Pois bem, vamos lá aqui, olha só, tem até a foto aqui. Saturno, como meu amigo tirava, era o que eu mais gostava, né? Olha só que belezinha, né? Muito bonito, né? Bonito mesmo. Esse é o nosso Saturno. Porque eles ficam assim de lado por causa da inclinação, Kathleen. A Terra, lembra? A Terra também é um pouquinho inclinada, né? 23 graus. Os planetas também são levemente inclinados. Beleza? Por isso que é uma inclinaçãozinha que tem ali, tá? Pois bem, depois de Saturno, vamos falar de Urano e Netuno. Como que... olha só como seria a viagem aqui, olha só que legal, tá vendo aqui? Aqui seriam os anéis, tá vendo como que é meio arriscado? Certo? É meio arriscado chegar perto de Saturno. Não dá sorte, não, tá? Não vão até lá, por favor. Vamos lá, então. Urano também tem anéis, né? Por isso que o nosso amigo aqui tá. Só que eu vou falar um pouquinho mais a respeito de Urano. A gravidade, 8,69 metros por segundo ao quadrado. Urano é frio mesmo, né? Frio. Se você achou que aqui a gente estava passando frio, não! Urano é cerca de menos 220 graus Celsius, tá? Por estar longe do Sol, né? Por isso. Possui alguns anéis, mas não são tão notáveis, tá? Até em fotos de observação você não percebe tanto como em Saturno, tá bom? O que mais? Tem um eixo de rotação praticamente deitado. Enquanto os outros eixos de rotação dos planetas são levemente inclinados... Opa, pode perguntar, Isadora. Ô, prof, esses anéis também são partículas de gelo? Também são partículas de gelo. Também são partículas de gelo. Geralmente os anéis dos planetas são partículas de gelo, tá? Agora, olha só que interessante. O Urano, praticamente, ele está deitado. Todos os planetas têm uma leve inclinaçãozinha. Urano, não. Urano já deitou. Não, gente, cansei. Urano já está deitado. Tá certo?
Outra coisa também, possui 15 satélites naturais, tá? E tem 5 famosas luas de Urano. Não sei se vocês já ouviram falar esses nomes: Obien, Umbiel, Titânia, Ariel não é só aquela da Pequena Sereia, viu? E também Miranda, tá? Essas são 5 famosas luas de Urano, certo? Depois de Urano, vamos falar de Netuno, o último planeta do nosso sistema solar. Netuno, ele parece azul mesmo assim, porque a sua superfície é constituída de um gás chamado metano, tá? Que mais? Como está muito longe do Sol, demora quase 165 anos para contorná-lo, certo? É longe mesmo o bichinho. A sua gravidade é de 11,15 metros por segundo ao quadrado, e sua temperatura também, por estar longe do Sol, menos 201 graus em média, certo? Isso é o nosso Netuno. E aqui a gente tem uma foto à disposição desse meu amigo querido também, que aqui a gente tem tanto Júpiter, né? Júpiter tem até a amiguinha ali, Ganimedes, aparecendo ali na foto, claro, né? Ela não ia perder esse momento. Saturno, Urano e Netuno. Professora, e Plutão? Opa, pode perguntar, Ellen. Ô, prof, antes tu tinha mostrado, se Netuno fica mais longe do Sol, por que Urano ainda é mais frio do que Netuno? Porque Urano acho que era menos 220 graus e Netuno é menos 200 e alguma coisa. Eu acredito, Urano, que por causa que seja ele por causa dos anéis em volta serem gelo. Entendeu? Eu acredito que seja por isso, tá? E além de Urano, ele está totalmente deitado. Então, talvez essa posição dele faça ainda ser um pouquinho mais frio que Netuno. Beleza? Entendi, obrigada. Imagina. Bom, e Plutão, né? Vamos falar de Plutão, vocês vão achar até fofo. Aqui, gente, eu deixei até umas características, só no geral, a nível de curiosidade para vocês, tá? Só no geral mesmo, fazer um resumão ali. Bom, antes de terminar nossa aula, vamos falar, faltam uns slides, vamos falar de Plutão, né? E Plutão, tadinho, né? Plutão, tá vendo Plutão? A gente tem até uma curiosidade. Plutão, na sua superfície, olha, parece um coração aqui, por isso que em alguns GIFs você vai ver um coração aqui, tá? E esse satélite que passou aqui em volta aqui do nosso amigo é uma missão muito famosa chamada Voyage. Quando eu falar de missões espaciais mais famosas, vou falar sobre ela. A nível de curiosidade, essa missão Voyage desse satélite é Voyage mesmo, como se fala em francês, viajante. Ele tem até um disco ali que ele emite mensagens, né, falando de paz, música, as melhores músicas da Terra, alguma coisa assim, se alguém nos encontrar, tá bom? Então vamos lá falar um pouco de Plutão. Por que Plutão não é mais planeta, né? E a gente não vai esquecer dele? Não vamos esquecer de nosso amigo Plutão. É um planeta não, por isso não é mais considerado ali na lista ali do Sistema Solar dos top 8, né? Ele não entrou mais, né? E ele não é mais considerado não apenas por ser pequeno demais, mas porque também compartilhar sua órbita ao redor do Sol com outros corpos. Ele tem outros corpos junto com ele, certo? Ele não é que nem os planetas como a gente tem os 8, é só o planeta, alguns satélites naturais, não, ele tem outros planetas em volta dele também, tá? Por isso que ele já não entra nessa nova concepção. O que mais? Ele possui, de curiosidade, 2.306 quilômetros de diâmetro e aproximadamente uma gravidade de 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então, lá, você vai lá, você está bem levinho. O que mais? Seu satélite principal, né, já que ele tem alguns satélites, é chamado Caronte. E ele é classificado como um planeta binário. O que seria um planeta binário? Planeta binário é um sistema composto por 2 planetas que interagem mutuamente e orbitam um ponto livre e comum no espaço. Vamos rodar aqui. São 2 pessoas que se viram ali. Vamos rodar aqui e ficar aqui, entendeu? Normalmente, o planeta principal e uma lua que orbita no centro de massa no sistema, tendo essa lua um tamanho considerável. Não é uma lua pequenininha, é uma lua quase praticamente o tamanho do planeta. Aí é considerado um planeta binário, tá certo? E aqui a gente tem a foto, a curiosidade. Agora, quando você vê um planeta que faz uma intenção de coração, não é um planeta não, é o nosso amigo Plutão, beleza?
Bom, galera, na nossa próxima aula vou falar de outros corpos celestes. Quais outros corpos? Cometas, asteroides, e essas coisas aí que agora esqueci. E também algumas missões espaciais, as missões mais famosas, ainda da Terra, né? Ainda para a Lua, mas antes já teve outras missões, certo? Essas missões espaciais, tanto para o Marte, como esse Voyage, que coloca mensagens no espaço, se alguém nos encontrar. Vou falar algumas curiosidades, ônibus espaciais que vocês nunca mais ouviram falar a respeito, não tem mais desde 2000 e pouquinho, 2003 ou 2006, já não tem mais ônibus espaciais. Falarei um pouco sobre isso, beleza? Bom, vou parar aqui a nossa gravação. Muito obrigada. Vamos lá